Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Essa narrativa, desde criança, eu sempre a ouvi. E que parece fazer lógica, né, no contexto da sociedade e da cultura que a gente vive. Mas o problema de se contar isso, ou de pressupor que toda a história contada, de alguma forma ela é relativizada ou ela é aumentada de acordo com esse adágio popular. Eu queria, dentro desse contexto, dizer o seguinte, que a história, ela não só é baseada no que contar, mas também da forma que se escolhe contar e aquilo também que se escolhe negar. Então, se você perceber a estrutura da história, a história como algo científico, contado, como aquele feitiço do texto, né? Ou seja, baseada no feitiço do texto. Então, eu falo feitiço por quê? Porque hoje a história, ela só pode ser contada a partir do momento em que você pega o texto, analisa o texto histórico e baseado nessa análise do texto histórico que está escrito, nós determinamos como verdade ou não, mas isso de fato é. Ou seja, é uma análise crítica dos acontecimentos, da sua estrutura textual, como que o texto foi se formando no passar dos séculos. Tudo isso, ele de fato é algo que deve ser visto, né? E as escrituras, como algo fundante da nossa cultura e da nossa religião, a sua meta narrativa, ou seja, a história de tudo que está sendo contado, de fato nós devemos ver isso. Mas não podemos esquecer que a história também é a contagem, né? O contar dos fatos daquilo que negamos também. Então você pode ver que parece que mesmo dentro do contexto da história do texto, principalmente do texto bíblico, que é aquilo que nós estamos falando aqui, nós precisamos entender que também essa formação estrutural daquilo que conhecemos como texto histórico, também é aquilo que negamos, aquilo que não queremos contar, ou seja, partindo de uma só narrativa. Por que eu estou falando tudo isso? Eu vi agora, recente, e acompanho também, um texto que tenta contar Jesus como o ser histórico, né? Aí eles tentam dividir o Jesus da fé e o Jesus histórico. Isso é muito característico, tá, da teologia liberal. E aos poucos nós vamos vendo que isso vai sendo absorvido, né, na tentativa de dizer alguma coisa, de separar o Jesus histórico do Jesus bíblico. Eles tentam fazer algo que é extremamente impossível de ser feito. Então, nessa narrativa, nessa tentativa de colocar o Cristo histórico e dividindo do Cristo, né, do Jesus da religião, eles tentam fazer essa dicotomia que é impossível. Então, eles tentam narrar e dar estruturas para que a fé ela possa ser explicada sobre esses dois aspectos. É inquestionável que o Jesus histórico, ele é alguém que realmente viveu. Tentou se negar isso por muito tempo. Agora, com tantas provas, tanto textuais quanto históricas, foi impossível negá-lo. Agora partiram para um novo ponto, que é negar o Jesus da fé. E estão tentando fazer isso. Eu vi recentemente que a IA agora, a inteligência artificial, está tentando criar um novo tipo de ecumenismo, onde que a Bíblia pode ter uma trajetória entre Jesus histórico e o Jesus da fé. Gente, isso é uma falácia, isso é uma grande besteira, porque o Jesus da fé é o próprio Jesus histórico. Só que na falta de conceber, na incapacidade de conceber um ser, né, que a gente chama de essa união essa união, desculpa, tá, irmão, deu um trava-língua aqui. Essa união hipostática, ou seja, um Deus, um homem plenamente Deus e um Deus plenamente humano, e onde que nós vimos isso muito claro nos concílios, por exemplo, o concílio de Calcedônia. Isso foi discutido muito desde os primeiros séculos até o século III, onde que se instituiu historicamente aquilo que nós falamos de os documentos católicos, né? A gente chama de os documentos, as confissões de fé católica, não no sentido católico romano, mas na fé ortodoxa. E as pessoas tentam destruir novamente, trabalhando um Jesus histórico e um Jesus da fé.
Eu estou aqui tentando salientar que, de fato, as informações que essa história crítica, né, esse criticismo, né, eles tentam abarcar vários cristianismos que de fato ocorreram, mas eles tentam de alguma forma valorizar as várias linhas de cristianismo em detrimento da linha principal, que é a linha ortodoxa. E tentando achar nesses vários cristianismos uma forma de destituir o Cristo da nossa fé, do Cristo histórico. Esse é um alerta que é muito importante, porque é possível sim você fazer uma investigação histórica, cultural, autêntica, linguística, textual, correta. É possível fazer isso sem o abandono do Cristo da fé. Mas baseado nesse criticismo, nesse conceito de verdade e tentando tirar o Cristo da espiritualidade, eles tentam dar uma fé de ciência verdadeira, colocando esse tipo de cristianismo como cristianismo verdadeiro. Isso realmente vai acalmar as almas daqueles que sofreram grandes decepções no cristianismo. E que essas instituições de fé, Jesus, chega a me aquecer o coração de forma negativa. Quando você abre um canal de televisão e você vê aqueles ladrões, aqueles seres abjetos fazendo da fé negócio, tentando produzir um tipo de cristianismo onde que você consegue trocar por alguma coisa. Sim, aquele cristianismo de incautos gera uma decepção muito grande no coração. E por causa disso, tenta se criar um remédio para isso. Que remédio seria isso? Desinstitucionalizar o cristianismo, dizendo que não há. Então, o resultado dessa fé de ladrões, de lobos, essa fé de gente nojenta que tenta construir um negócio em cima da fé, aí constrói-se esse cristianismo mais científico, tentando tirar a fé e a salvação das mãos de Cristo. Não caiam nessa esparrela. O antídoto desse cristianismo falso que nós vemos na TV, o resultado dele se chama confessionalidade. Que nós voltemos aos documentos de fé, que nós voltamos ao fundamento da fé, não só na confissão dos credos ecumênicos, mas também nos símbolos de fé que nós achamos hoje. Por exemplo, as três formas da unidade, os cânones de Dort, as confissões de fé propriamente dito. Esses são os caminhos adequados. Hoje nós vemos na Europa, que a gente chama de pós-cristã, nós vemos agora um novo movimento, um tipo de cristianismo, onde as igrejas que tinham fé, nós temos hoje nas igrejas de John Knox, nós vemos botequins abertos dentro da igreja. E culpa-se, né, essas igrejas por uma fé confessional. Não, mas é o abandono da fé confessional que produziu isso. Quando nós tiramos a disciplina eclesiástica, quando nós tiramos os documentos de unidade da fé dentro da igreja, o que restou? Restou uma igreja que não tem como base mais as escrituras. Então não foi a fé reformada e não foi os documentos de fé que produziu uma fé pós-moderna, né? Um cristianismo caído. O que produziu isso aí foi o abandono das confissões de fé. Então as pessoas hoje buscam, através de uma falsa ciência, de um criticismo, ou um sofismo, ou cientificismo, para tentar desculpar esse cristianismo, né? Tirar a roupagem de um cristianismo de fé, um cristianismo verdadeiro. Eles criaram um cristianismo agora de uma falsa ciência histórica, para tentar manter um tipo de cristianismo que não se sustenta nas próprias pernas, que é um cristianismo sem a espiritualidade, um Cristo sem o seu poder espiritual. Aí estão tentando dividir exatamente isso que eu acabei de dizer, o Cristo da religião. Não caiam nessa esparrela. O que nós precisamos, na verdade, é voltar à nossa confessionalidade,
tá? Um cristianismo onde que nós conseguimos, de uma forma mais abrangente, voltar às nossas confissões de fé para manter o cristianismo limpo, resoluto e verdadeiro. Ou seja, o que está acontecendo hoje, a apostasia das igrejas, são os abandonos da confissão de fé. Nós vemos hoje um declínio moral, um declínio cultico, um declínio das doutrinas bíblicas, é pelo afastamento da confessionalidade. Então, o remédio hoje para a teologia liberal é a volta dos nossos documentos de fé e das nossas reafirmações de fé. Eu sou o reverendo Cleito Oliveira, tá, das Igrejas Reformadas do Brasil. Nós temos por obrigação e nós temos como meta de fé é restituir a nossa confessionalidade. Só assim que nós vamos conseguir combater essa doença maldita que é o liberalismo teológico.